tudo bem? Eu sou doutora Maria Isabel Chiamoleira, sou médica consultora de endocrinologia do Grupo Fleury e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a fertilização assistida na população trans. Estou aqui com a minha colega, médica especialista em reprodução assistida. Olá, tudo bem? Sou a doutora Adriana de Góes, sou LIGO, sou ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana e vamos bater um papo sobre esse assunto que é tão pouco falado. Sim, um assunto relativamente novo, né? Porque toda essa medicina relacionada à população trans são as técnicas mais recentes, né? Porque a população está sendo mais bem assistida. Nós esperamos que essa população esteja sendo mais bem assistida nos últimos tempos. A gente quer tentar entender um pouco hoje, conversar e tentar passar para vocês as informações de quando que a gente tem que pensar nessa possibilidade de reprodução e o que a gente pode usar de ferramentas para ajudar essa população a ter a melhor vida reprodutiva possível. Então, doutora Adriana, quando que você acha que seria o melhor momento para essa pessoa pensar na vida reprodutiva dela? O melhor momento é antes de transicionar. Então, antes de iniciar a hormonoterapia, para fazer a transição, é muito importante a gente pensar nesse futuro reprodutivo. A gente tem um impacto muito grande desses hormônios da transição, tanto nos testículos, na produção espermática, quanto nos ovários. Esse impacto pode ser temporário ou pode ser definitivo. Então, por isso, se a gente pensa em futuro reprodutivo, a gente deve pensar em preservar esses gametas antes da transição. E é um processo relativamente rápido e que não vai impactar na transição em si. Então, imagina que alguém que deseja transicionar para o sexo feminino, que tenha testículos e que a gente precisa armazenar esse sêmen. Às vezes, numa única coleta de sêmen, a gente já consegue fazer uma quantidade grande de amostras e é o suficiente para ter um filho no futuro, seja em qualquer situação. Então, os gametas estão preservados. Já no caso da pessoa com ovários que deseja transicionar para o sexo masculino, o uso da testosterona ela pode promover a atresia, impacta muito na vitalidade dos ovários. No momento da transição, tudo bem, não vamos ter preocupação com esses ovários, mas antes do uso dos androgênios, a gente pode fazer o congelamento dos óvulos. Então, e esse procedimento a gente consegue fazer ao longo de 2 semanas. Então, ambos os casos, a gente consegue preservar essa fertilidade num tempo relativamente rápido. É lógico que a gente precisa pensar nesta preservação neste momento que está tão conturbado com outras questões emocionais. Mas o melhor é antes. E depois, é possível? Pode ser possível. Então, a gente teria que ficar um período sem hormônio, então faz a transição, depois fica um período sem hormônio e a gente vai ver se o ovário acorda ou se os testículos acordam. É possível? É. E a gente não pode esquecer da idade. Então, quanto mais jovem o ovário, melhor a chance da gente preservar essa fertilidade, de ter um número maior de óvulos. Às vezes, num único ciclo, a gente consegue uma quantidade suficiente. Geralmente, no homem, sim, 1 ou 2 coletas já é o suficiente, já pode transicionar. A realidade do ovário que é um pouco mais delicada nesse sentido. E tem uma situação que acho que dentro da endocrinologia a gente pensa muito, né? Quando a gente vai começar essa hormonização na pessoa trans, é que ela, como você mesmo falou, né? Esse é um momento que é muito sensível, né? Do ponto de vista psicológico. Muitas vezes essa pessoa vem de um período conturbado emocional até muitas vezes se reconhecer como uma pessoa trans, né? Muitas pessoas já sabem isso desde da infância, mas outras têm problemas aí sociais de se reconhecer e acho que vão ter medo de como que esse, por exemplo, tratamento para coleta de óvulos, né? Que você tem que fazer uma certa hormonização feminina para você ter um estímulo ovariano.
Você acha que como que impacta isso na identidade dessa pessoa? É uma coisa super importante a gente falar que essa quantidade de hormônio acima do fisiológico, então acima do que é produzido pelo ovário, quando ele ovula, né, naturalmente, é um pouco acima. E o período de estímulo é de cerca de 10 dias. Então imagine que metade desse período a produção de hormônio ovariano esteja acima do fisiológico. E assim que a gente faz a coleta de óvulos, já volta tudo. Então a gente meio que zera esse hormônio em excesso a partir da captação folicular. Então a exposição a esse excesso de hormônio ovariano é muito rápida. Tão rápida que não se expressa clinicamente. Então, quando faz o congelamento de óvulos, a gente não vai ter essa expressão do feminino, tipo, eu vou ficar muito histérica. Não é isso que Aumentar a mama, né? Algumas situações que as aumentar a pessoas... mama. Então eu não vai ter uma alteração comportamental e física, lógico. A única coisa que é desconfortável é uma sensação de peso, que é em relação a esses ovários um pouco aumentados, que naturalmente só tem um folículo de cada lado. Isso muitas vezes, essas pessoas já estão bloqueadas e elas não ovulam. Isso também não tem problema. Podem estar bloqueadas, a gente tirando esse bloqueio, é possível fazer o estímulo ovariano e por esse período curto. Então, pensa em cerca de 10 dias de estímulo, lá de 9 a 12, e aí mais 2 dias já faz essa coleta. Essa coleta é indolor, com a pessoa anestesiada, então eu acho que isso poupa muito do desconforto dessa situação. Uhum. E acho que principalmente no indivíduo, no homem trans seria um problema Sim. maior, né? Porque na mulher trans essa coleta já é mais fácil, né? Muito tranquila, porque é com uma ejaculação espontânea, desde que isso seja possível, então, e rápido, né? Fica 2 dias sem ejaculação, faz a coleta de sêmen e muitas vezes uma coleta a gente faz um monte de amostra. E é lógico que a gente não pode esquecer de avaliar, né, esse sêmen antes, Viabilidade. né? A viabilidade disso tudo, então a gente faz uma avaliação, tá tudo certo, então a gente programa essa coleta tão extremamente rápida. E você, assim, fala um pouquinho para as pessoas que já começaram a transição, né, que já estão sob hormônio. Você já mesmo falou que tem como você fazer essa reversão, né? Mas quanto tempo, mais ou menos, a gente deixaria sem o hormônio para a gente começar a pensar em fazer uma coleta ovariana ou numa uma coleta de sêmen? Aí é pessoa dependente, porque não tem essa regra. Então, se está usando a testosterona para fazer a transição, o ovário ele ficou silenciado durante todo esse período. Como é que eu sei que está pronto para fazer um estímulo ovariano? Quando menstruar. Então, para eu saber quando que o ovário vai estar responsivo, então eu preciso ficar um tempo sem esse hormônio. Quanto tempo? Pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio. E a gente precisa verificar isso no sentido de quanto tempo foi usado esse hormônio. E outra, qual a idade dessa pessoa agora? Lembrando que a idade do ovário impacta na qualidade e na quantidade dos óvulos. Então, imagina uma pessoa com 35 anos que naturalmente o ovário já está mais comprometido e se foi submetido a esse uso, né, de hormônios androgênios para fazer essa transição, então a gente precisa ver o que ficou desse ovário. Então, quanto antes então mesmo que tenha transicionado, então, mas agora veio o pensamento de preservar a fertilidade. Então, vamos pensar em preservar essa fertilidade, então a gente tem que parar. E uma coisa importante também a gente pensar, e quando para, volta tudo o que era antes? Calma, as coisas não são imediatas. Da mesma forma, gente, que a transição é progressiva,
A volta também é. E por isso o tempo incerto para voltar a ovular. Né, até por causa do eixo, né, hipotalâmico, hipofisário, poder se reacender ali para aquela E em situação, relação né? aos testículos, da mesma forma, a gente vai ver quando vai voltar essa produção espermática, né? Porque a gente sabe, mesmo quando se faz a reposição de testosterona, a gente já tem uma azospermia, então a gente já tem um impacto nessa produção de sêmen. Imagina que a gente está fazendo esse hormônio feminino que está também impactando nesse testículo. Agora, se o fenótipo vai voltar ao que era antes, isso também é tempo dependente. Então a gente não tem certezas. Por causa disso, é fortemente recomendada a preservação antes da transição. Isso também vale para os adolescentes, né? Que a gente tem hoje em dia esses tratamentos começando na adolescência, não o tratamento de transição, mas, por exemplo, o bloqueio, né? Você comentou sobre o bloqueio, né? Então, acho que uma das diretrizes aí do tratamento da criança e do adolescente trans é você fazer o bloqueio puberal até você conseguir uma definição, né, do grupo multidisciplinar que atende aquela criança, aquele adolescente, para ver se você vai começar a fazer a transição ou não, né? Então, como é que você vê essa possibilidade ou essa conversa com os pais e com essa criança, com esse adolescente a respeito da fertilidade? A gente já tem que ter ali naquele momento, né? Sim. O ideal é que seja, mas naquele momento a gente tem tanto a fazer, e eu acho que a gente tem que ter escala de prioridades, né? Eu acho que o principal mesmo é o suporte emocional para a gente fazer esse processo da forma mais tranquila possível. E se for feito o bloqueio, quando parar esse bloqueio, a gente consegue fazer a preservação da fertilidade antes da transição propriamente dita. Então, eu acho que nessa fase de bloqueio, então, primeiro passo, vamos conversar sobre o bloqueio. Durante o período de bloqueio, a gente vai fazer o plano, né? Fazer um planejamento. E aí, lógico, se for viável conversar com esses pais em relação a isso, né, eu acho que a gente tem que respeitar esse ser humano que está passando por todo esse processo. E essa pessoa também, por mais jovem que seja, ela tem um poder de decisão. Ela já tá dando as decisões dela ali naquele momento, Então, né? ela também precisa fazer as escolhas. Então, às vezes, a gente pode adiar esse processo e ele ainda pode ser viável ou não. Mas o ideal realmente é nessa fase aí. E acho que aqui é importante a gente pensar que um atendimento que tem que ser efetivamente multidisciplinar, né? Porque não é só o endocrinologista que vai fazer o bloqueio e a transição, mas é o médico, o ginecologista, o urologista, o médico da fertilidade, que vai ter que estar lá dando aquele suporte, né, para aquela família, para aquele núcleo familiar, para a gente poder dar todas as opções para aquele indivíduo para ter uma vida reprodutiva, porque a vida reprodutiva faz parte da vida emocional daquela pessoa, né? Porque pode ser que no futuro ela queira ter um filho dela, né? Não queira adotar, né? Eu acho que isso é super importante da gente lembrar, né? Para todo mundo que essa conversa é uma conversa que é importante a gente ter ali naquele momento, né? Isso, e até do homem trans que a gente está falando, que a preocupação maior em relação aos ovários, que já tem uma vida útil mais curta, podem ser mais impactados com esse androgênio. Tem mais problemas ali para resolver, e né? às vezes, quando está transicionando, fala assim, mas eu não quero esse útero feminino, esse útero gravídico. Calma, se você preservar os seus gametas, os óvulos, imagina que existe a possibilidade de utilizar esses óvulos com um sêmen de doador, do parceiro, de outra pessoa, de outra origem, formar um embrião e transferir esse embrião para o útero de outra pessoa, porque às vezes esse útero gravídico também impacta muito emocionalmente. Então, também não faz mais parte não daquela faz pessoa, mais parte daquela pessoa. Então, além de tudo, eu vou preservar e depois eu vou ter que ficar barriguda, não. Então, eu acho que a gente ofertar também, olha, existe sessão temporária de útero, a gente pode usar só esses gametas e depois a gente vai ver o que faz, como a gente vai formar esse embrião e como a gente vai viabilizar esse gestar.
Eu acho que isso é outro ponto, né? Que quais são as possibilidades de tratamento de fertilidade para essas pessoas, né? A gente pensa muito na coisa do casal e um dos membros do casal engravidar, né? Mas a gente tem essas outras possibilidades hoje em dia, né? Porque às vezes não cabe essa gestação nesse contexto, né? E a gente também pode imaginar que existem também existe até a possibilidade da reprodução espontânea no caso de um homem trans com a mulher trans. E aí, lógico que vai ter que parar da mesma forma hormônio para ter a vitalidade de novo nos gametas e ter uma relação sexual que promova aí a gravidez, mas só que nesse caso, com certeza, seria a gravidez no homem trans e a gente tem que pensar bastante no impacto emocional de tudo isso, dessa transformação do corpo que não é só o útero, mas de toda a parte hormonal durante o processo de gravidez, que às vezes pode ser muito agressiva ou muito fora do esperado, que eu nunca quis isso, então se nunca quis não precisa ter, né? E acho que todo o processo da gravidez também, que tem que ser pensado, né, nessa pessoa, nesse homem trans, que a identidade não é aquela mais, daí aparece toda a coisa dos atendimentos, né, como é que vai ser o ultrassom obstétrico, atendimento do parto, tudo isso, que acho que essa pessoa ela tem que estar consciente de como vai ser o processo, porque pode ser um processo definitivamente agressivo para aquela pessoa, né? E o próprio parto em si, né? E não necessariamente precisa amamentar, mas existe toda essa transformação do corpo. Eu acho isso muito importante, como você frisou, esse acompanhamento multiprofissional, né? A gente vai fazer alguns combinados, a gente vai fazer o planejamento. E aí, quando a gente for pensar nessa gravidez, aí a gente viabiliza. De onde vai vir esse útero? A primeira coisa, gente, é pensar em preservar a gameta. Aí, tendo gameta, aí eu vou pensar como vai ser formado esse embrião, onde vai ser gestado, se efetivamente essa gestação vai acontecer ou não, porque a gente está pensando, está preservando, então pensa que é um seguro que não necessariamente vai ser utilizado, mas ter essa opção, né, de formar a família, e tem muita questão da identidade genética, né, nos descendentes, então eu acho que é muito interessante a gente falar disso e cair sempre ali nos profissionais que estão nessa primeira fase, muitas vezes não sou eu. E na verdade a questão toda aí, eu acho que, como você falou bem, é dar a opção, né? Para essa pessoa ter essa opção no futuro, né? Você dá a condição dela ter essa opção, na verdade, né? Se você falar, não, dentre as coisas do checklist de que a gente tem que fazer para iniciar o tratamento de transição, a gente tem que fazer várias coisas, avaliar fígado, avaliar um monte de coisas, entre elas é conversar sobre a fertilidade. Eu acho que a mensagem talvez mais importante aqui para os colegas que fazem tratamento de transição e para as pessoas que estão pensando em fazer, ou já fazem, ou para os pais de crianças trans, é falar assim, essa conversa sobre a fertilidade tem que ser feita, né? Para se dar o que pode ser feito, o que tem de opção hoje em dia. E hoje em dia tem muitas opções, né? Como você já citou várias, né? Tem opção, é viável, é possível acontecer essa gravidez no futuro, ter essa escolha é um privilégio, né? Muda muitas vezes toda essa parte emocional que essa pessoa tem de construir uma família no futuro, né? E se a gente não pensar nisso agora, a gente tira esse direito dessa pessoa que já está tão sem direitos, sem abordagem, tanto né? Sem o corpo desejado. Então já tem tanta exclusão de si mesma, agora se excluir da possibilidade de construir uma família com a sua própria genética, eu acho que é muito interessante a gente dar essa possibilidade e permitir mesmo, né, construir família, ter seus descendentes e vida que segue. Você tinha até comentado um pouco antes, quando a gente estava conversando, a respeito de quando a gente vai pensar em situações que você não vai ter mais possibilidade de ter fertilidade, como um tratamento de câncer. Essa conversa ela é feita naturalmente, né? Então ela faz parte do protocolo de conversa.
Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que começar a fazer parte do protocolo de conversa também na parte de transição, porque pode diminuir a chance de fertilidade, né? Pode ter, a gente pode perfeitamente ter, né? A gente tem vários casos que aconteceram de você retirar a hormonização cruzada e você ter. Mas pode ser que seja mais traumático, mais difícil, a gente não tem tanta certeza, assim, do quanto que essa hormonização cruzada pode afetar a genética dos gametas, porque hoje em dia a gente tem fatores que a gente chama de epigenética, né? Que o ambiente pode afetar isso de uma maneira diferente. Isso a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, se a gente pode dar a melhor oportunidade possível, talvez a gente pensar nessa coisa no início da fase de transição. Né? Porque realmente na oncologia a gente já cresceu bastante em relação à preservação da fertilidade, mesmo de crianças e adolescentes que estão passando por esse tratamento, adultos quase sempre, mas são situações diferentes que essa pessoa já tem até imagina um futuro reprodutivo, e nas pessoas trans a gente não necessariamente a própria pessoa está pensando nesse futuro reprodutivo naquele momento e às vezes não tem esse sinal de alerta, aí tem que vir do profissional que atende, alertando sobre essa possibilidade de preservar a fertilidade e dar essa escolha aí no futuro. Que às vezes naquele momento do início da transição a pessoa está com tantas outras coisas na cabeça, né? Tantas outras coisas que ela tem que resolver no dia a dia, né? Nome, como vai ser apresentado para a família, como vai se reinserir na sociedade que ela vivia antes, como vai aparecer como uma outra persona naquela sociedade, né? E às vezes essa ideia de fertilidade, para algumas pode ser que seja, né? Porque a pessoa pode ser que tenha sempre tido o desejo de ser pai ou ser mãe. Mas outras pessoas podem não ter esse pensamento. Então, eu acho que a coisa do médico oferecer e avisar e falar dos problemas, dos riscos, dos benefícios, eu acho que é super importante. Eu acho que, na verdade, essa mensagem que as pessoas também, para procurar, perguntar, né? Se no seu serviço isso não foi discutido, né? É lógico, e as pessoas que desejam transicionar, eu imagino que realmente essa não é a primeira preocupação, mas ela pode ser a futura preocupação que possa impactar nos seus futuros relacionamentos. Então, a gente tem que pensar nesse futuro que seja a longo prazo, a curto prazo, médio prazo, nesse futuro. Né? A gente lidar com esse presente, mas imaginar as nossas escolhas no futuro. E para ter essas escolhas, a gente precisa agir naquele momento, sem dúvida alguma. Então, eu acho que para você que está nos escutando, que pensa em transicionar ou se relaciona com pessoas que desejam fazer essa transição ou que já é trans, existe a possibilidade de ter um filho com a sua genética, desde que isso seja feito de forma oportuna. Então, o ideal é que a gente faça isso antes da transição, mas se já foi feita a transição, nem tudo está perdido. A gente tem muita possibilidade de tratamento e eu acho que uma boa conversa com um especialista pode tirar toda essa angústia, diminuir essa ansiedade, e vocês já passaram por tantos desafios, não é? Este também pode ser mais um desafio a ser superado e você pode sim construir sua família com a sua genética. Acho que uma mensagem para vocês que estão ouvindo a gente, que querem e que pensam, por exemplo, em ter uma família depois desse período de transição, é que pode ser possível ainda. Existem várias estratégias que podem ser usadas. Eu acho que isso você tem que conversar com o seu médico, endocrinologista, ginecologista, urologista, o especialista em fertilidade. Tem várias pessoas que podem estar disponíveis para essa conversa. E eu acho que assim, o sonho de ter uma família é um sonho que é inerente da espécie humana, né? E muitas vezes, porque a pessoa está nesse período pensando em tantas outras coisas a respeito da vida dela, isso acaba não vindo à mente. Então, eu espero que alguém possa ter essa conversa com vocês antes de vocês terem a transição, ou pelo menos que essa conversa venha à tona em algum momento, para saber que essa possibilidade existe e que você tem todo o direito a ela. Então, estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas desse universo aí tão infinito de informações. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e busquem sempre informação confiável e contem conosco. Obrigada por terem nos ouvido, espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida.